E vamos lá para mais um vídeo. Hoje, terça-feira, tem mais dividendos anunciados, mais resultados trimestrais para a gente comentar. Mais uma semana começando bem movimentada, assim como foi semana passada. E vamos já direto aí com as empresas em destaque. A gente vai comentando. BB Seguridade é a primeira que eu trago aqui para a gente falar, né? A empresa revelou aí datas e valores para os dividendos já anunciados anteriormente. O montante a gente já sabia, né? 2 bilhões e 700 milhões, ainda não tínhamos, era o valor por ação e as datas. E agora temos. Vejam que o valor por ação é de R$ 1,39, a data de pagamento vai ser no dia 30 de agosto e data compra ter direito até o dia 16 de agosto. Lembrando que até o pagamento pode ainda haver alguma alteração aí do valor, porque o programa de recompras da empresa está em curso. Mas esses R$ 1,39 por ação, para quem já está comprado, por exemplo, nesses preços aí, né, entre 34 e 35, vamos considerar assim, é um yield aí de aproximadamente 4%. A BB Seguridade, muito fiel aí, né, nos seus anúncios de proventos, data com sempre no mês de fevereiro e agosto, conforme eu já havia trazido em antecipado aqui para vocês, e agora data com de novo só no mês de fevereiro, se nada mudar na política da empresa. Então, para quem está olhando dividendos, quem comprou em antecipado antes da data com, agora é ficar tranquilo, esperar aí, né, o pós-data com para garantir o dividendo e posteriormente na data X ela pode voltar a ficar perto ali, ou quem sabe até abaixo do nosso preço teto, né? Pode ser oportunidade aí para continuar reforçando o aporte, quem está comprado e quem quer comprar, começar a avaliar, tá? Agora, passando para os lucros, a empresa reportou 1,8 bilhão, arredondando aí, lucro líquido ajustado, né? Teve algumas questões aí, mas vamos considerar o lucro ajustado, veio abaixo do que o mercado esperava, que era algo em torno ali de 1,9 bilhão, mas foram lucros em linha, né? Um pouquinho acima até do trimestre passado, em 1,5% e 1,6% acima do mesmo período do ano anterior. Então, acho que não há motivos aí, né, para preocupação ainda, por mais que tenha vindo abaixo do que o mercado esperava. Acho que o que preocupava mais aí alguns investidores era a questão da sinistralidade, mas como a gente pode ver aí nos números da empresa, se manteve até estável, né? O índice de sinistralidade até caiu 0,9 pontos no comparativo anual e no trimestre subiu 0,8 pontos. Essa subidinha aqui no trimestre, a empresa atribuiu aí, né, também a questão da catástrofe lá no sul do país, né? Tem o comentário deles aqui nos documentos oficiais da empresa falando das despesas de sinistros relacionados aí à catástrofe ocorrida no Rio Grande do Sul, que foram aí no montante de 85,5 milhões, mas parcialmente, aí, segundo eles, compensados em 51,2 milhões pelo acionamento da proteção de resseguro para cobertura de catástrofes e excesso de danos. Então, até o momento, nada a se preocupar em relação à sinistralidade, na minha opinião. Talvez o mercado se preocupe mais até com o resultado financeiro, e esse sim caiu, né? Cerca aí de 14% no comparativo anual e 20% no semestre, apesar que, comparado ao trimestre passado, deu até uma recuperada. Então, assim, no geral, acho que, para mim, né, os resultados continuam fortes, porém, nada além ali do esperado, né? Foi um bom lucro, como foi no trimestre passado, então é seguir de olho. Se corrigir preço ali perto dos 33 ou abaixo, né? Acho que é seguir no aporte, reforçar aí a posição, porque é ação para o longo prazo, né? A tese de dividendos ela segue no radar, as estimativas são de estabilidade nos lucros, né? Como a gente vem comentando aí já há alguns meses, e até R$ 33, como eu trouxe aqui o preço teto, dá para pegar uns 9, talvez até 10% de yield. E aí talvez quem está comprado em 34, talvez 35, pode buscar ainda ali uns 7, quem sabe 8%, pensando em 12 meses à frente. Não é ruim, também não, né? Vai de você aí pensar se nesse preço a expectativa te atende ou não. Lembrando que é estimativa, né? Não há garantias quanto a isso, tá? O que eu falei aqui agora é o que eu acredito, mas nós estamos falando de renda variável, portanto, tenha ciência quanto a isso. E me contem nos comentários, né, se você tem BB Seguridade na sua carteira e se você está satisfeito aí com os dividendos da empresa. Bom, mas vamos falando de mais empresas. No último vídeo, né, eu comentei brevemente ali sobre as petrolíferas, né, que estavam em queda por causa da queda do petróleo, né, assim como o minério e outras commodities aí em queda, ajudando a pesar a bolsa além dos movimentos relacionados ao exterior. E aí vocês me pediram para comentar sobre a 3R, né, um case que muita gente está de olho, né, case de risco, inclusive. O mercado segue comprador, apesar disso, né, não é de hoje, porém a empresa
reportou prejuízo, né? Então, o vilão aí do resultado tem sido o resultado financeiro, né, que está impactando o lucro da empresa. Se a gente olhar aqui, né, pelos números aí reportados pela empresa, a gente vê isso pelos resultados operacionais, né, que seguem em forte evolução. Né? A gente pode ver aí, ó, receita líquida subindo mais de 3 vezes no comparativo anual e mais de 28% no trimestre. O EBITDA também subindo mais de 4 vezes na base anual e 17,3% no trimestre. As margens seguindo acima, né, dos 30%. É uma boa margem, produção aumentando, muito positivo. O custo de extração da empresa, né, diminuindo aí no comparativo anual. No trimestre subiu um pouco, mas não é o problema dado aí o forte crescimento das demais linhas. O que pesou aí no resultado da empresa é o resultado financeiro, né? Vejam aí que foram mais de 1 bilhão negativo, né? 1 bilhão 125 milhões aí de resultado financeiro negativo, para ser mais exato. E aí consome o lucro bruto, o lucro operacional, e a empresa reporta prejuízo na ordem aí de 363 milhões. É a dívida, então, o problema da empresa, apesar que o mercado não está muito preocupado com isso, né? O mercado está olhando mais preço do petróleo, mas ainda olhando dívida, se a gente pensar aqui, né, que o patrimônio líquido da empresa é de aproximadamente 5 bilhões, né? Só a dívida aí já está em mais de 6 bilhões, dívida líquida, tá? Então, a empresa já está bem alavancada em relação ao patrimônio. Mas, de outro lado, né, em relação ao resultado operacional, ela pode estar descontada. Se a gente pegar, por exemplo, o EBITDA do último ano, né, somar, dividir aí pela dívida líquida atual, deve dar aí mais ou menos umas 2 vezes, né, talvez um pouco menos do que isso. E aí, por essa ótica, já não está tão ruim assim. Por isso, talvez o mercado ainda dá o benefício da dúvida aí para a empresa, né? A queda das ações, como eu falei, é mais consequência aí da queda do petróleo e não pelo prejuízo em si. Se a gente vê aqui as cotações, ela tem seguido aí bastante à risca o petróleo, é bem parelho aí aos preços da commodity por enquanto. Acho que o cenário não pode se deteriorar mais. Vamos seguir acompanhando e, se você é investidor, tem que ter cautela. Os próximos passos aqui para a gente observar agora é ver o balanço consolidado aí com a Enauta. A gente teve a fusão aí, né, concluída recentemente, e agora talvez lá para o final do ano, né, terceiro trimestre, talvez quarto trimestre, a gente já consiga ver os números consolidados das duas empresas, 3R e Enauta, já com a fusão concretizada. E aí a pergunta, o que será feito daqui para frente? Será que vão vender algum ativo para poder dar um respiro ali na alavancagem? Será que vai haver ganho de eficiência, redução de custos? Num primeiro momento não contaria com isso, mas a fusão em si é com essa intenção, né? Mudar a empresa de patamar. Porém, eu lembro, né, que sem isso aqui, ó, sem preços do petróleo subindo no mercado, nada feito. Por isso, respondendo quem perguntou, se você não tem petróleo na carteira, vale uma exposição ali pequena, né? Como eu já falei antes, no máximo ali 3%. Não é ação para dividendos. E dito isso, vamos com mais empresas aqui de destaque nesse comecinho de semana, falando agora do Bradesco, né? O Bradescão aí, todo mundo de olho nas ações, que inclusive operaram em alta ontem, né? No pós-resultado, chegou a subir mais de 8%, enquanto a bolsa inteira, né, praticamente caía, repercutindo ali o mau humor generalizado nas bolsas globais. Mas as ações do Bradesco em si ficaram ali no otimismo mesmo por causa do resultado. Será que teve evolução dos números? Vamos ver, ó. Começando pela carteira de crédito, tanto pessoa física como pessoa jurídica, né, seguiram em expansão. Eu vou deixar circulado aí na tela as linhas mais seguras, né? Veja que algumas linhas aí do banco teve uma evolução considerável, né, como o crédito imobiliário e também o crédito rural. Lembrando que o foco do banco é reduzir inadimplentes e provisões, né? E aí o primeiro passo é justamente isso, é priorizar linhas de crédito mais seguras. Então aqui a gente vê que o banco está trabalhando nisso. Veja que a produção, ó, volta a subir, né, enquanto a inadimplência cai, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Aqui a gente pode até imaginar, né, o dia a dia ali das agências e até os canais de atendimento. Se você, por exemplo, é cliente do Bradesco, talvez você deva ter até observado talvez alguma mudança ali de atitude dentro das agências, né? O banco volta a oferecer crédito ali com mais apetite, vamos chamar assim, mas sem descuidar da qualidade do crédito. Isso é o mais importante, além do fato de que eles devem estar fazendo um trabalho de cobrança ali rigoroso, né? E a inadimplência caindo é prova disso.
Vamos ver agora as receitas. Veja que no trimestre sinalizou uma melhora, né? Pelo menos quebrou ali a sequência de quedas dos spreads que vinha acontecendo, né? Que eu tinha até comentado no último vídeo de análise aí do banco, né? A receita com juros que a gente está falando aqui, o banco vinha sacrificando, entre aspas, ali por uma questão óbvia, né? De estratégia, porque uma vez que ele prioriza os clientes bons pagadores, né? Esses bons pagadores também pagam menos juros. Então, menos juros é menos receita de juros que o banco recebe. E aí, para ele poder retomar essa linha, precisa expandir carteira para aumentar o volume de crédito sem aumentar inadimplência e provisão. E aí a gente vê aqui um sinal de que isso está acontecendo, um sinal de melhora, né? Tímido, mas começa a aparecer. É o dado positivo. Aqui pela parte do DRE do banco, dá para a gente ver resumido aqui as linhas mais importantes para a gente entender de fato o que impulsionou o resultado. Então, olha só, como a gente viu, as margens, né, financeira e com clientes no trimestre sinalizaram uma recuperação muito positivo, mas na comparação anual ainda mostra, né, que tem muito trabalho a ser feito. Já as provisões, né, o grande destaque talvez, né, sinalizando claramente uma redução significativa. Esse é o ponto talvez principal aí também dos esforços do banco. Veja que era 10 bilhões, caiu para 7,8, agora 7,2, muito bom também. E a parte de produtos, né, teve evolução no trimestre, seguros, previdência, capitalização, né, enquanto a parte de prestação de serviço evoluiu também na comparação anual, muito bom. Já as despesas operacionais cresceram, isso é ruim, mas eles falaram aqui nos documentos, né, pelo que eu estava lendo, que veio dentro do previsto, então ok. E até aqui já fica bem claro aí, né, que as linhas que impactaram positivamente o lucro do banco foram as provisões, né, que caíram consideravelmente, 6,7% no trimestre e 29,3% na comparação anual, ou seja, é dinheiro, né, que deixou de ir para provisão, vamos considerar assim, e ajudou no lucro do banco. Aliado aqui à margem financeira líquida, né, com os produtos que o banco trabalha com os clientes, uma vez que ele expande a carteira, né, ele fecha mais seguros, mais previdência, mais capitalização, enfim, os clientes que ele está captando, os clientes que ele está trabalhando linhas de crédito seguras, ele está vendendo produtos atrelados aí talvez a essas linhas de crédito e está dando certo. Ele rentabiliza a carteira além de juros. É uma linha de receita muito importante para os bancos e para o Bradesco aqui tem salvo a lavoura literalmente, tá? E aí o resultado, né? A última linha aí foi um lucro líquido de 4,7 bilhões, 12% acima do trimestre passado e 4,4% acima do comparado a um ano atrás. O ROI subiu para 11,4% contra 10,2% do trimestre passado. Então, como o mercado esperava menos e o banco entregou mais, né, superou as estimativas, as ações operaram em alta aí, até forte, inclusive, repercutindo o resultado além do esperado. As recomendações dos analistas que cobrem o ativo, né, estão mais ou menos assim, ó, o viés é comprador, né, porque a maioria está recomendando manter as ações, para quem já tem a ação em carteira, não tem por que vender, e outros aí recomendando a compra. Lembrando que isso aí é consenso de analistas, tá? Não é nenhuma recomendação para você comprar só seguindo isso daí. Mas vamos ver aqui os dividendos, ó, o yield, né, atualmente é um bom yield, apesar do fator cotação, que ainda é de queda e acaba favorecendo aqui o dividend yield, mas é um bom yield, principalmente se você acertou aí os fundos. Acho que por mais que eu considere, né, agora pessoalmente falando, considere outros bancos melhores para investir ainda, o fluxo de pagamentos do Bradesco ele não é ruim. Muita gente até critica, né, questiona o Bradesco aí erroneamente, né, porque ele paga ali os 1 centavo mensal, achando que é só isso, assim como acham também, né, que Itaúsa só paga 2 centavos, mas não. Pagamentos do banco aí, ó, do Bradesco são mensais, porém, né, tem pelo menos 2 pagamentos mais fortes, semestral. Geralmente é assim, né? Não sei se esse ano vai ser de novo, mas o investidor teve, ó, cerca de 39 centavos no meio do ano, né, que foram anunciados, e pode ser, né, que em dezembro tenha mais uma data com para um pagamento além aí dos 1 centavo mensal, tá? Pelo menos ano passado foi assim, pode ser que esse ano continue se repetindo. Então acho que no geral aqui para o Bradesco, no trimestre, os resultados em evolução, claramente, né? Já no comparativo anual, a gente vê que tem muito trabalho a ser feito. Se a gente olhar pelo lado do ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido, né, que é o ponto aí que o mercado mais cobra aí para os bancos, como a gente viu, o banco reportou pouco mais de 11%, o mínimo aí para o Bradesco, né, de um ROI decente, né, seria acima ali da média, né, acima dos 15%, e ainda assim ele estaria muito atrás aí de outros nomes. Então, ainda tem muito trabalho pela frente, como eu falei, mas a gente viu nesse trimestre, né, que o banco está se movendo, né, e até evoluindo mais do que o esperado. Talvez é por isso que o mercado
mercado tenha repercutido tão positivo nas ações. Nós vamos seguir acompanhando aí próximos resultados do Bradesco aí para trazer aqui para vocês, mas me conta aí nos comentários, né, se você tem Bradesco em carteira, se você está confiando aí na retomada do banco. Então, pessoal, ontem, né, especificamente, as bolsas balançaram aí bastante, né, muita queda. Hoje, amanhã, no decorrer da semana, vamos ver se vai haver alguma estabilidade, né, depois desse mau humor que a gente viu na segunda-feira. Muitas ações deram compra, inclusive, né, apesar que a nossa bolsa mesmo, ela sofreu menos. Por incrível que pareça, né, geralmente os mercados mais emergentes sofrem mais, dessa vez não. Nossa bolsa não balançou tanto, né? Será que quer dizer que a nossa bolsa já está muito barata e por isso as ações não caíram tanto como foi lá fora? Será que essa tempestade que se armou lá fora, se acontecer mesmo, seria positivo aqui para o nosso mercado? Pode ser que sim, a depender de algumas questões. Então vamos seguir acompanhando, vamos seguir posicionados. E se você ficou comigo até aqui, um abraço, bons estudos e até a próxima.